Então, das gestações que começam, né? 13%, que é um número razoavelmente alto, né? Muitas vezes, principalmente se é da primeira gestação, tá? A primeira gestação tem uma maior chance aí de ter uma perda fetal ou um abortamento espontâneo, por exemplo. Em alguns casos, o aborto espontâneo ele acontece muitas vezes antes mesmo da mulher descobrir que estava grávida, tá? Então, vem uma menstruação um pouco mais intensa e muitas vezes a mulher até acredita que é uma menstruação mais intensa. Nem ela mesma ficou sabendo que estava grávida, tá? Então, assim, acontece, é um número expressivo e a gente precisa falar sobre isso enquanto psicólogos. Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiavo, do Mater Online. O tema da live de hoje vai ser como a psicóloga pode acolher o luto materno. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, independente se você está aí no Facebook, YouTube ou Instagram. Se você conhece alguém que acredita que deveria estar aqui para receber a informação sobre como é que a psicóloga pode acolher o luto materno, já marca essa pessoa. Convida ela para entrar aqui com você e assistir essa live, que é de graça, você não vai pagar absolutamente nada por estar aqui assistindo um conteúdo que as pessoas cobram, né? Inclusive, valores acima de 100, 200, 300 reais para poder falar sobre o assunto. Então, olha só. Fica aqui comigo, pega papel e caneta, tá? Anota tudo, porque a gente chama de lives, mas são aulas, né? Então, o que a gente passa aqui, na realidade, são aulas e gratuitas, para que a gente possa ter cada vez mais psicólogos, psicólogas com conhecimento sobre essa área, porque dificilmente a gente aprende sobre essas questões durante a graduação. Então, como dificilmente a gente aprende na graduação e em outros espaços, é que para isso existe o Mater Online, que é o maior distribuidor do mundo de conteúdos em psicologia perinatal. Aqui nós distribuímos conteúdos diários em diversos formatos, não é só nas lives, não. A gente distribui em formato de reels, carrossel, textos, e-books, eventos. E por falar em eventos, nós vamos fazer o workshop introdutório de psicologia perinatal. Então, são 4 aulas importantes, 4 aulas profundas a respeito dessa temática. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, tem que fazer a sua inscrição gratuita. Então, vamos lá para o tema da nossa live de hoje, que é como a psicóloga pode acolher o luto materno, tá? Nós temos aí um problema dentro da psicologia, que é o fato de que muitos psicólogos e psicólogas, né, recebem às vezes essa queixa e ficam assustados, não sabem o que fazer, como fazer, né? Então é muito comum eu receber, inclusive, esse tipo de questão, de pergunta aqui no Mater Online. Então as pessoas me perguntam: Rafa, como que a gente pode trabalhar o luto materno? Rafa, como acolher uma mulher que acabou de ter aborto? Rafa, né, o que se deve fazer em caso de nascimento de natimorto? Então, assim, esse tipo de questão geralmente é realizada aqui, e então eu decidi fazer uma live para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Obviamente, eu não vou conseguir esgotar o assunto com vocês, é só um alerta, uma introdução, uma pincelada, né? Até por conta do tempo que a gente tem aqui. Então, para isso que, inclusive, existem cursos, né, para a gente trabalhar com essa temática. Dentro do nosso curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade, nós temos um módulo inteirinho, inclusive, só abordando, tratando deste assunto, né, de forma bem mais aprofundada. Mas aqui, né, a gente vai trabalhar também e com certeza você vai sair daqui sabendo muito mais do que você entrou. Então, se você entrou agora para essa live, com certeza, se você ficar aqui até o final, você já vai sair daqui com maior conhecimento, com maior empoderamento e segurança para fazer, inclusive, atendimentos, né, que chegarem para você eventualmente aí relacionado a essa questão, tá? Então, nesta live eu vou estar falando para vocês como então a psicóloga pode acolher o luto materno.
Mas quando a gente fala em luto, geralmente o que vem à nossa mente? A primeira coisa que vem? Não sei na sua, né? Se é exatamente isso que passou, mas na maioria, né, das pessoas que estão aqui, tenho certeza que foi morte. E quando eu tô falando luto materno, a primeira coisa que passa é aborto, né? É um bebê que morreu aí durante o nascimento. Mas olha só, antes da gente de fato falar sobre morte, né, de bebê e tudo mais, a gente vai falar assim. Mas eu preciso dizer para vocês que quando a gente está falando de luto materno, nós não estamos falando só de morte do bebê, morte do filho, dessa mãe ou desse casal, tá? Durante esse período que a gente chama de perinatal, o que é perinatal, Rafaela? Eu tô chegando agora aqui, eu nem sei o que é perinatal. Então vamos lá. Perinatal significa ao entorno do nascimento. Peri, entorno. Natal, nascimento. Então, perinatal são as questões que vão envolver gestação, parto e pós-parto. Então, o que é psicologia perinatal? É o estudo dos fenômenos psicológicos envolvidos no período de gestação, parto e pós-parto, tá? A grosso modo. Só que, obviamente, o psicólogo perinatal, ele não trabalha só com gestação, parto e pós-parto. Mas a gente trabalha desde o planejamento familiar, reprodução humana assistida, adoção, com tentantes, com desenvolvimento infantil, com práticas educativas parentais, com vinculação mãe-bebê, tá? Então, a gente vai para muito além do que só gestação, parto e pós-parto. Mas o fato é que se a gente então for falar de luto materno, é importante a gente ter uma certa noção de que luto é um estado, né, emocional, psicológico, que é um comportamento, né, de quando a gente perde algo ou alguém. Isso mesmo, quando perde algo também, não é só alguém, tá? Então, quando a gente perde algo, a gente fica em luto também. Uma vez, né, para vocês terem noção e lembrarem de história com vocês, eu ganhei um anel de formatura do meu pai, né, quando eu me formei lá em 2008. Então, esse anel de formatura, ele é cheio de simbolismo afetivo para mim. E aí, o que aconteceu? Um dia, sempre quando eu ia dar palestras em congressos, né, eu gostava de colocar esse anel quando a gente, né, tinha essa possibilidade. Apesar que esse ano está voltando, né? A pandemia está indo embora, né? Se Deus quiser. E esse ano a gente está voltando para os congressos presenciais. Mas eu fui a muitos congressos, né? Dar palestras e tudo mais na área de psicologia perinatal. E eu gostava sempre de colocar esse anel de formatura quando eu entrava enquanto palestrante, né? Nesses eventos científicos. E em 2010, foi em 2010, eu fui em um congresso de humanização do parto que teve na cidade de Brasília. E lá tô eu em Brasília, então uso o anel, chego em casa, cadê esse anel? Procuro esse anel e não encontro esse anel de jeito nenhum e ligo no hotel, pergunto do anel lá no hotel, eles não viram, não ficou lá. Fiquei super chateada, não conseguia entender o que tinha acontecido, porque o cuidado que eu tomava com o anel, como que se perdeu esse anel? E eu passei por um processo de luto, tá? Porque eu perdi esse anel, tá? Então, eu fiquei chateada, eu fiquei irritada, eu ficava pensando nesse anel, né? Até eu conseguir elaborar e aceitar que eu tinha perdido o anel. Só que abafo caso, né? Gente do céu, o anel estava dentro da mala. Depois que eu fui fazer uma outra viagem, na hora que eu abro a mala, tá lá o anel preso naquelas cordinhas. Gente, foi incrível, né? Mas tudo bem, isso aí fica para uma próxima. No final das contas, só para saber que eu encontrei meu anel. Mas tive esse luto por causa de algo. Não sei você, talvez você possa ter tido um luto também, passado por um luto por causa de algo também. O fato é que durante o período de gestação, parto e pós-parto, as perdas, elas são muitas, tá? Não, as perdas, elas não vão acontecer só em relação à morte, tá? Mas pode ser a perda de algo também. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, sabe o que ela perde?
a sua visibilidade, por exemplo. Mulheres grávidas, elas têm que lidar com o luto de ser invisível aos olhos das outras pessoas. Se ela está grávida e é aniversário dela, ela não recebe presente. Quem recebe é o bebê. Então as pessoas já chegam lá com um presentinho, na hora que ela abre o presente não é para ela, o presente é para o bebê, por exemplo. Ela muitas vezes tem que fazer o luto de uma cerveja. Muitas mulheres adoram beber uma cerveja, uma caipirinha, gostam de beber. Elas se divertem bebendo, né? É um momento de relaxamento para elas, por exemplo. Mas porque elas estão grávidas, ela tem que fazer esse luto. Enquanto está todo mundo na mesa, bebendo e se divertindo, ela tem que ficar ali, tipo, passando vontade. Percebe? Então, são pequenas coisas, mas que são lutos também que a gente tem que fazer. Uma mulher que desejava ter um bebê de um sexo masculino, por exemplo. Eu quero muito ser mãe de um menino, o nome dele vai ser esse, e eu quero porque quero ser mãe de um menino. Ela vai lá, faz ultrassom e de repente ela descobre que é uma menina. Ela tem que fazer o luto por aquele bebê que ela queria. Aquele bebê que ela queria morreu. Ela queria um menino, né? Ela escolheu um nome. Aquele bebê morreu e agora ela tem que fazer o luto desse bebê para dar espaço para o bebê real. O bebê que realmente vai ser a filha dela, no caso, aí a menina, por exemplo. Outro tipo de luto, a gente pode pensar sobre o corpo, né? Eu tô mais inchada, minha barriga, é um luto em relação ao corpo. Luto em relação a quando a gente descobre que o bebê vai nascer com alguma anomalia, alguma deficiência, alguma síndrome. Essas mulheres, elas precisam fazer o luto por esse bebê que foi imaginado também, que era um bebê que seria típico, né? Luto quando nasce prematuro, porque eu imaginei que ia ter um parto normal, né, no período certo, e agora não, ele nasceu de 6 meses, 7 meses. Eu tenho que fazer um luto também por isso. Se eu não tenho o parto dos meus sonhos, queria um parto humanizado, não tenho um parto humanizado, então aí eu também, né, tenho que fazer um luto pelo parto que aconteceu. É um luto aquilo. No pós-parto, se eu tiver uma depressão, se eu tiver uma psicose, se eu não conseguir amamentar o bebê, é um luto que eu tenho que fazer também. Né? Queria amamentar, não pude amamentar e estou fazendo luto da minha amamentação. Então, assim, só para fazer essa introdução, eu quero que vocês entendam que quando a gente está falando de luto materno em psicologia perinatal, nós não estamos falando só de morte, ok? São vários os lutos que as mulheres e homens também passam durante esse período que a gente chama de perinatal, tá bom? São vários os tipos de luto, não é só luto de morte, tá bom? Mas eu sei que vocês vieram aqui para essa live porque vocês estão interessados no luto da morte, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse luto, porque ele existe e ele não é infrequente. 13% das gestações, elas vão terminar ou em abortamento ou em perda fetal, tá? Então, das gestações que começam, né? 13%, que é um número razoavelmente alto, né? Muitas vezes, principalmente se é da primeira gestação, tá? A primeira gestação tem uma maior chance aí de ter uma perda fetal ou um abortamento espontâneo, por exemplo. Em alguns casos, o aborto espontâneo ele acontece muitas vezes antes mesmo da mulher descobrir que estava grávida, tá? Então, vem uma menstruação um pouco mais intensa e muitas vezes a mulher até acredita que é uma menstruação mais intensa. Nem ela mesma ficou sabendo que estava grávida, tá? Então, assim, acontece, é um número expressivo e a gente precisa falar sobre isso enquanto psicólogos, porque falar sobre morte faz parte também do papel do psicólogo acolher a pessoa enlutada. Se eu não passar essas informações para vocês, né? Aí como que a gente vai fazer para atender
essas mulheres, né, que perdem os seus filhos, tá? Então, eu tô falando isso porque às vezes tem aí grávidas assistindo, né, e ficam assustadas com alguma coisa, com outra. Então, aqui não é um canal para eu falar com mães, não é um canal para eu falar com pessoas grávidas, não é um canal para eu, né, falar com pessoas enlutadas. Aqui é um canal para eu falar com profissionais que precisam ter conhecimento científico do que fazer na hora de atender essas situações, tá bom? Então, só para esclarecer isso também aqui. Então, pessoal, vai acontecer, tá? Em cerca de 13%, por isso é relevante que a gente entenda como que funciona isso. A perda de um filho é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Nós não conseguimos medir dor, tá? Cada pessoa tem um limiar de dor diferente, dor física, tá? E dor psicológica, digamos assim. Então, a gente não tem um medidor, né? Essa pessoa sente mais dor, sente menos dor. Quando é uma picada assim é menos. Não existe isso. Cada pessoa vai ter aí um limiar de dor, tá? Mas dentre as pesquisas de luto, tá? Foi identificado que perder filho é uma das maiores dores que se pode ter, tá? E paralelamente também a do cônjuge, né? Quando você vive com aquele cônjuge por longas datas e perda de pais também, né? Principalmente quando você ainda é dependente deles, tá? São as dores de luto que demora um pouco mais para a gente se recuperar, tá? Do que outras perdas de pessoas também significativas, tá? Mas esses 3 tipos, mas hoje aqui a gente vai focar no dos pais, pai e mãe mesmo, tá bom? Então, é um dos lutos mais demorados para a pessoa conseguir elaborar, tá? E voltar, então, para um estado aí, né? De um aumento de energia, digamos assim, tá bom? Então, o que vai acontecer? O abortamento, ele vai poder acontecer até mais ou menos umas 22 semanas, tá? Então, vai ser considerado aborto até, no máximo, aí 22 semanas de gestação. Passados 22 semanas de gestação, aí é considerado óbito fetal, tá? Essa mulher, ela vai passar por um parto, essa criança vai poder, inclusive, receber um nome, ter ritual, né, de enterro e tudo mais, tá? Então, existe essa diferença entre aborto e perda fetal. E a dor de se perder um filho, entendam que ela não vai ser assim maior ou menor, dependendo do tempo que o bebê morreu. Por exemplo, algumas pessoas acham que se essa mulher ela descobriu que estava grávida na semana passada e perdeu o bebê agora, essa semana, então ela vai sofrer menos do que aquela mulher que já está lá com 8 meses de gravidez, né? E o bebê morre, então, a gente tem uma certa mania, né, errada de tentar comparar pelo tempo, tá? Esse aqui vai sentir menos dor, vai sofrer menos porque foi rápido, descobriu e já perdeu. Agora, esse aqui, como né, já fez enxoval, às vezes até chá de bebê, etc., vai sofrer mais. Agora, eu preciso dar um choque de realidade em vocês. As duas pessoas perderam o filho, tá bom? Eu acho que isso, né, faz entender melhor do que a gente está falando aqui. Tanto aquela mulher que acabou de descobrir a gravidez e acabou de ter um aborto, quanto aquela lá do final da gestação, ambas perderam o filho. Isso é sério. E eu espero que só com esse tipo de explicação
você que é psicólogo, psicóloga, tenha caído a ficha e entendido. Agora, se ainda tem um mais, olha só, vou continuar dando mais informação para vocês, então, que tem o mais aí. Uma mulher, ela não engravida exatamente na hora em que ela descobre que está grávida, né? Que ela faz o teste de farmácia ou faz teste de sangue, sei lá, tá bom? Ela não fica grávida nessa hora. Ela fica grávida anos antes, tá? A transição para a maternidade, ela vai acontecer lá na infância. Quando a mulher, ela tá brincando de boneca. Quando ela está brincando de boneca, ela está ali simbolizando aquilo que ela internalizou, que é uma mãe. Então, ela está desempenhando um papel ali por meio das suas brincadeiras, daquilo que ela internalizou socialmente. E aí, desde criança, muitas mulheres ficam, quando eu for mãe, aí chega a adolescência, a mesma coisa, quando eu for mãe, ela já tem um bebezinho imaginado desde criança. Na adolescência, ela também tem aquele bebê imaginário. Quando eu for mãe, minha criança vai ser assim, meu bebê vai ser assim, eu vou ser assim. Quando ela começa a namorar, constrói ali com o namorado esse bebê imaginário. Quando se casam, constrói esse bebê imaginário. Quando estão planejando engravidar, constrói ainda mais. Então, essa mulher, ela descobriu semana passada que está grávida e perdeu essa semana, mas esse bebê não existe na cabeça dela desde a semana passada, psicóloga. Esse bebê existe na cabeça dela desde a infância. E então, quando ela perde esse bebê, ela não perdeu, né, um embrião, ela não perdeu um algo aí. Sim, ela perdeu o filho, tá? Talvez para a medicina seja um embrião, um produto, mas para nós psicólogos seria lamentável, né? A gente imaginar dessa mesma forma, porque nós somos os profissionais que sabemos do desenvolvimento psíquico, do poder, né? Que a psique influencia sobre os nossos modos de pensar, agir, sentir, tá? Então, não existe, tá? Dizer aonde tem mais dor, aonde tem mais sofrimento. Perdeu o filho, tá bom? Ponto aí. Agora, continuando. Todas as mulheres vão viver o luto da mesma forma? Todas elas vão sentir dor e tristeza da mesma forma? Não. Cada uma vai lidar de uma forma diferente. Então, não dá para padronizar o luto. Não tem como a gente padronizar o luto e dizer que todo mundo vai sentir o luto e vai vivenciar o luto da mesma forma. Vão existir mulheres que vão ter um luto rápido, um luto de uma semana, 2 semanas. Outras vão levar alguns meses. E pode ter aquelas que vai viver de luto, né? Vai estar em luto durante muitos anos aí. Então, não dá para a gente medir, não dá para a gente falar que essa amava mais e aquela amava menos também. Isso também é muito injusto, tá? É muito ruim. Então, assim, não existe quem ama mais, quem ama menos. Existem formas de lidar com o luto diferente. Vão existir mulheres que vão querer um abraço, por exemplo. Existem mulheres que de jeito nenhum, né? Vão querer ficar sozinhas, isoladas. Existem mulheres que vão querer conversar com o psicólogo. Existem mulheres que de jeito nenhum não quer conversar. E são formas de expressar o luto e tá tudo bem. Nenhum psicólogo deve obrigar uma mulher a falar sobre algo que ela não quer falar, tá? Principalmente nos momentos iniciais aí, porque cada um vai ter uma reação. E também vale a pena eu destacar aqui que esse bebê, ele não tem só mãe, né? Esse bebê que morreu. Ele também tem pai. E a gente tem que olhar também para o luto paterno, tá bom? Aqui a gente está falando do luto materno, mas o homem sofre também.
E, infelizmente, né, a gente vive em uma sociedade em que para o homem é jogado a responsabilidade de ser forte, né? Olha, agora você vai ter que ser forte para ajudar ela. E isso é falado de uma forma como se ele nada tivesse a ver com aquele bebê, como se ele não fosse o pai, né? Tipo, olha, ela pode sofrer e ela tá sofrendo mais do que você, então você tem que ser forte para poder atender ela. Não é assim. Esse homem também está sofrimento. Esse homem perdeu o filho. E ele também precisa de um espaço para vivenciar o luto. Ele não precisa ser forte para mulher nenhuma, tá? Ele tem que ser parceiro e ela parceira dele. Da mesma forma, com a mesma intensidade. Eles precisam estar juntos, unidos ali, fortalecidos enquanto casal, para ajudar a superarem, né? A elaborarem este luto. Então, não existe o homem sofre menos do que a mulher e o homem precisa estar mais forte para poder ajudar essa mulher. Não existe isso, tá bom? Ambos perderam o filho. Ambos estão em luto e precisam, então, de acolhimento, tá? Na nossa clínica, né, na clínica psicológica, às vezes aparece, então, esses clientes em luto, às vezes aparecem o casal, às vezes aparece só a mulher, às vezes aparece só o homem, tá bom? Mas acontece sim dessas pessoas nos procurarem na nossa clínica. E aí, a psicóloga, às vezes, ela fica desconfortável com a situação sem saber o que fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu digo para você, faça terapia. Se você está se sentindo desconfortável, né? Porque pode ser que está mexendo com conteúdos seu também, tá? Procure terapia. Se você acredita que você não vai dar conta de atender esse caso, encaminhe para uma outra psicóloga, de preferência uma psicóloga perinatal, que são psicólogos com maior conhecimento, embasamento científico, técnico, teórico, para poder lidar com essas questões, tá? Então, é possível você fazer o encaminhamento também. Mas caso você quiser ficar, né, com este caso, saiba que não existe uma técnica que tire a pessoa do luto. Cada pessoa vai ter o seu próprio tempo e tá tudo bem. Você não precisa acelerar o tempo de ninguém de luto, tá? Luto é um estado emocional, né? É um sentimento, é um comportamento normal diante a perdas, tá bom? As pessoas, elas vão levar um tempo. Bowlby, ele colocou 4 estágios do luto, tá? Então, o John Bowlby lá que teorizou da teoria do apego, não sei se vocês se recordam, né? Mas muitos de nós aprendemos sobre a teoria do apego lá na graduação, por exemplo. Mas ele também teorizou sobre 4 estágios do luto. O primeiro estágio ele vai chamar de entorpecimento. O que é um entorpecimento? A pessoa ela fica perturbada, ela fica descrente das coisas, ela fica inquieta, ela se sente uma sensação de realidade, que aquilo não está acontecendo, uma sensação de impotência diante daquela situação. Então, ela fica entorpecida, assim, parada, tipo aquela coisa olhando para o nada, né? Meu Deus, o que aconteceu? Isso é verdade? O que eu faço? Então, é uma sensação de perturbação, tá? Aí depois vai para um segundo estágio, aí que ele chama de compaixão. Na compaixão, essa pessoa começa a dormir mal, é a hora que ela começa a chorar, ela começa a apresentar ansiedade, ela começa a se sentir culpada, tá? E ela começa a querer buscar a pessoa perdida em todos os lugares, né? Então ela fica ali, algumas às vezes tem até alucinação. Ah, eu vi um fulano na rua, não sei aonde, né? Por conta desse momento do luto aí, que ele vai chamar então de compaixão, que é a hora que a gente chora com frequência, sente ansiedade, sensação de impotência, tá? Não dorme direito, chora demais. Depois vai entrar a fase de desorganização e desespero. O que é essa desorganização e desespero?
a pessoa começa a apresentar sintomas de depressão. Lembrando que a pessoa não está com transtorno de depressão, são sintomas de depressão, porque a tristeza, né, ela gera reações bioquímicas, inclusive, que vão gerar sintomas que são semelhantes àqueles sintomas que nos testes de psicologia a gente elenca lá como sintomas de depressão, tá? Mas não significa necessariamente que a pessoa está com depressão. Então, ela vai começar a ficar triste, sintomas de depressão, vai se sentir impotente, vai ter desejo de só dormir. Tipo, eu vou ficar dormindo aqui o dia inteiro, porque eu não quero pensar, eu não quero falar, né, sobre esse assunto. E depois entra o momento de reorganização, que seria o quarto e último estágio aí para Bowlby, tá? O de reorganização, esse sujeito, ele volta a tomar controle, né, da sua vida, das suas ações, diminui a sensação de depressão, volta para um padrão normal de sono, consegue dormir de forma saudável de novo, começa a recuperar a sua energia. Mas não é porque essa pessoa entrou em reorganização que ela esqueceu o falecido, tá? Então, a pessoa, ela fala, às vezes, sobre o assunto, mesmo 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, e ela pode sentir emoções, tá? Ela pode chorar novamente. Então, não é porque a pessoa tá 5 anos depois está conversando sobre a morte, né? E ela chora que ela não elaborou o luto. Não é isso. Essa pessoa, ela existiu na vida. E aqui a gente está falando de um bebê, né? Que é filho daquele casal. Então, aquele filho, ele pertence à história daquele casal, tá? Por mais que eles tenham passado por esses 4 estágios, quando você pergunta 5 anos depois, né, ou vem à tona falar sobre isso, é possível que eles chorem. E aí vem uma outra situação. Muitos psicólogos ficam sem graça e com medo de tocar no assunto. Então, tem psicólogo que às vezes chega para mim e fala assim: ela chegou com a queixa de luto, né? Mas nas outras sessões ela não está tocando muito nesse assunto. E eu acho melhor eu não tocar nesse assunto também, né? Já que ela não está tocando, acho que eu vou respeitar ela. E aí eu faço a interpretação para o psicólogo. Qual foi a queixa que a bendita te procurou? Foi essa. Aí eu digo para o psicólogo: quem está fugindo do assunto? É a sua cliente ou você? Quem é que está fugindo do assunto? É a sua cliente ou você que não tem suporte para aguentar esse tipo de dor? E aí é muito mais fácil você jogar a culpa, né? A cliente está mudando de assunto, então é melhor eu respeitar. Gente, as pessoas, quando elas perdem os seus filhos, elas têm necessidade de falar sobre esse assunto, mas elas não têm com quem falar. Porque quando elas tentam falar com algum parente, o parente muda de conversa, escuta, faz assim e já quer fazer uma piadinha para tirar a pessoa daquele estado, quer levar ela para um outro estado de maior ânimo e tal. E aí aquela pessoa, ela sente que ela não pode falar sobre aquilo. Ela sente que é um assunto proibido falar sobre a morte do filho, tá? Porque a morte é um tabu na nossa sociedade. E aí a gente não consegue abrir espaço para falar sobre o morto. A gente tem medo de falar sobre o morto, né? Então, se é do filho do casal, mais ainda, a gente fica com medo, fica com receio. E se eu falar e ela começar a chorar? E se eu falar e cutucar essa ferida? É importante, muitas vezes, para o casal ter um espaço para falar. E ainda, se eles procuram você com essa queixa, eu vim aqui porque, né, eu quero falar sobre o luto, e talvez a pessoa, às vezes mais sensível, ela percebe que você está desconfortável com aquilo. E aí, na outra sessão, ela não traz exatamente, né? E às vezes ela fica assim, na esperança de que o psicólogo vai puxar para ela poder falar. Né? Às vezes, para ela tá difícil começar o assunto, e ela fica esperando que o psicólogo puxe o assunto para ela poder falar. Quanto mais a gente fala, gente, mais a gente consegue ir elaborando. Fora que ninguém quer esquecer aquele filho. E não se deve esquecer. É um filho, faz parte da história. Olha, eu tenho 2 filhos. Uma tá vivo aqui e o outro morreu, né? Um se chama tal e o outro se chama tal. E esse outro não tá aqui.
porque morreu. Essa pessoa ela tem que ter esse espaço para falar, para sentir, e as pessoas têm que dar esse espaço para que esse casal possa se sentir pai de 2, pai de 3, só que um, infelizmente, morreu. Então, nós precisamos abrir esse espaço e eles querem manter vivo a memória do filho. As pessoas querem manter viva a memória do filho. Tudo bem respeitar aqueles que realmente não querem falar só sobre o assunto. Tem essas pessoas? Tem. E a gente deve respeitar essas pessoas? Deve. O que não pode é a gente achar que todo mundo é assim. E em defesa própria, eu, enquanto terapeuta, uso isso, então, como desculpa para não oferecer a terapia ali, o acolhimento que aquela pessoa está precisando. E o que ela está precisando é manter aquele filho morto vivo na lembrança. Aquela pessoa quer lembrar do falecido. Para ela é importante lembrar e manter vivo na lembrança. E tá tudo bem. Então a gente precisa estar preparado para isso, tá? Precisamos estar preparado para acolher. Então, não, a nossa psicoterapia, ela não vai na direção de fazer a pessoa sofrer menos ou usar uma técnica, uma palavra mágica que vai tirar essa pessoa do luto. Esse processo que a gente vai oferecer de psicoterapia é um processo de que você precisa ser forte para aguentar, né? Quanto tempo for preciso para essa pessoa poder elaborar o luto. E vai ser no tempo dela, não vai ser no seu tempo. Vai ser no tempo dela. Algumas pessoas vão levar meses, outras vão levar dias. Se essa pessoa ela tem histórias de abandono, de perdas, de outros passados, ela vai demorar mais ainda para elaborar esse luto, tá? Se ela, por exemplo, é uma mãe, né, que perdeu o bebê, mas a história dela, ela conta que era adotada. Olha só, ela já sofreu uma perda muito, muito profunda lá no começo da vida dela. Ela foi adotada. A própria mãe deu ela para uma outra pessoa, tá? Aí vamos supor que essa mãe adotiva morreu quando ela estava com 4 anos de idade. Então, ela já sofreu uma perda, né? Da mãe biológica que colocou ela para adoção, depois sofre a perda da mãe, e ela vai ficar morando com uma avó, e a avó morreu, né? Um pouquinho antes dela engravidar, e aí ela tem um bebê e morre. Gente, olha, ela tem muita história de perdas aí. Não é possível que você queira comparar a perda dela daquele, né? E achar de forma isolada que ela tem que se recuperar num tempo X. Porque senão é luto patológico. Eu tenho que conhecer a história. Eu tenho que oferecer acolhimento, empatia, respeito para essa pessoa. Tá bom? Então, o que eu, né, podia falar hoje aqui de reflexão, é claro que eu poderia aqui falar para vocês também da morte no hospital, qual que é a conduta dentro do hospital, o protocolo, né, de como agir com essa mulher, onde a gente coloca ela, se tira ou não foto do bebê, se corta cabelo, unha, se faz cartas, né, e tal. Mas aí a gente precisaria se delongar muito mais, tá? Então, como eu disse para vocês, essa é uma live, né, introdutória para promover muito mais reflexão, incômodo, te tirar de um lugar, né? Aí fala assim, meu Deus, né? Eu preciso fazer o workshop dessa mulher, né? Lembrando de novo vocês. Semana que vem tem o workshop introdutório de psicologia perinatal. Essas questões todas que foram trabalhadas aqui na live, tá? São questões que eu fui falando para vocês poderem entender um pouquinho mais do que é essa área, o que a gente estuda, como a gente trabalha, tá? Mas, assim, foi só a pontinha do iceberg. Foi só a pontinha do iceberg, tá? Nós vamos nos aprofundar no workshop introdutório de psicologia perinatal. Lá a gente vai falar de muitas questões extremamente importantes para essa área. Lá você vai ter conhecimento que menos de 1% dos psicólogos têm. Se você está gostando dessas lives, né, que a gente foi fazendo aqui ao longo dessas 2 semanas, 2 lives por dia, te mostrando, te ensinando sobre psicologia perinatal, psicologia da gravidez, psicologia do parto,
do pós-parto, desenvolvimento infantil, luto materno, onde o psicólogo perinatal trabalha, quanto ele ganha, né? E etc. Né? Se você está gostando, você vai, então, ver no workshop introdutório de psicologia perinatal um divisor de águas na sua profissão, tá? Porque até aqui, né, durante essas 20 lives, né, a gente vai para 20 lives hoje à tarde, essa é a 19, durante todos esses dias eu tentei mostrar para vocês a grande oportunidade que nós temos dentro dessa área e o quão carente as pessoas, né, estão da atuação no profissional com conhecimento específico. O quanto é importante para a gente atender essas questões, ter conhecimento específico. Eu não posso simplesmente atender essas questões baseado em achismo, baseado em crença. Por quê? Porque senão você é esse psicólogo que eu acabei de dizer aqui, que fica fugindo do assunto, que fica se protegendo e colocando a culpa no cliente. Ah, não, eu não vou falar sobre isso porque eu não quero abrir a ferida do cliente, né? Eu não quero incomodar ele com isso, né? E a questão está com você. Por quê? Porque você não tem conhecimento de psicologia perinatal. Porque se você soubesse, você saberia que é importante você falar sobre esse assunto e que esse assunto vai facilitar o processo de luto, porque quanto mais a pessoa fala, mais fácil vai ficando para ela elaborar e manter vivo na lembrança, né, aquele filho. Tá certo? Então, assim, são pequenas coisas que fazem toda a diferença no atendimento clínico. E não é só no atendimento clínico perinatal, não. Não é só diante a uma grávida, a uma mulher no pós-parto, uma mulher enlutada, ou homens, não, tá? Vai para além disso. O conhecimento da psicologia perinatal é aquele conhecimento que vai te ajudar na sua clínica, quando você está atendendo questões que não tem nada a ver com gestante, mulher no parto, no pós-parto. É quando você está atendendo um cliente, de repente ele fala para você: ah, então, eu tenho depressão, isso e aquilo, mas também, né, minha mãe sofreu tanta violência obstétrica lá, inclusive ela teve depressão pós-parto, não conseguiu me amamentar. Aí você escuta aquela história, você até fala assim, deve ter alguma coisa a ver, mas você não sabe exatamente o que tem a ver. E você poderia ajudar tão mais esse seu cliente, tão mais com um simples conhecimento. E esse conhecimento eu quero que você tenha a partir da semana que vem no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, evento online e gratuito. É o evento que vai mudar a sua carreira. É o evento que vai ser um divisor de águas na sua profissão. Não está acreditando? Paga para ver. Vem assistir o workshop, que depois eu quero ver você falando realmente foi um divisor de águas na minha profissão. Tá certo? E é gratuito, gente. Vocês não vão pagar absolutamente nada. Não tem horário para você assistir. A gente vai abrir 12:01 as aulas e você tem a madrugada, manhã, tarde, noite para assistir, né? Cada aula no seu dia. Tá bom? Para você que está aí assistindo do YouTube ou do Facebook, tá aqui embaixo o link para você fazer a sua inscrição para o workshop introdutório de psicologia perinatal. E para você que está aí assistindo do Instagram, é só digitar mater.link que vai cair na página onde você vai fazer a sua inscrição, tá certo? Ou você pode ir no nosso perfil aqui do Instagram também, ali você vai encontrar o link, você clica no link e faz a sua inscrição gratuita. Beijo no coração, até mais, tchau, tchau.